Legal, Prazer muito bom dia. Bom dia A todos. Começamos mais uma live com muita honra, com a presença aqui do Dr. Bernardo, que aceitou de pronto o nosso convite para falar sobre esse tema das criptomoedas e dos crimes relacionados a esse novo tipo, vamos chamar assim, de unidade monetária. Então vai ser um assunto muito bacana. Então, mais uma vez te agradecendo por ter aceitado esse convite. E quer se apresentar, Bernardo? Quer falar um pouco de você, da tua relação com as criptomoedas? Tudo bem? Bom dia, Augusto. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar um pouco sobre criptomoedas, crimes relacionados às criptomoedas hoje, muito em voga no nosso direito penal. É uma novidade, pouca gente fala, pouca gente comenta. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite. Eu me chamo Bernardo Matei de Cabana Oliveira, eu tenho 12 anos já, 13 anos de atividade profissional. Já atuei em alguns casos relacionados aos crimes que envolvem criptomoedas. Já tive casos em que atuei em favor das vítimas, já tive casos em que atuei em favor dos acusados. E cada caso novo, cada situação nova, é uma nova experiência, e sempre a gente tem muita história para contar a respeito disso. Então, a gente ganha muita experiência, às vezes, no que demoraria 1, 2 anos, numa operação dessa, a gente acaba ganhando experiência para mais de metro, vamos dizer assim. Legal. Bernardo, para a gente começar tratando desse assunto das criptomoedas, vamos assim definir para o nosso público, até eu mesmo, é um assunto que eu preciso estudar mais, confesso assim, que eu tenho conhecimento bem superficial. Então, assim, como é que se define a criptomoeda? Porque a gente, vários momentos, né, da nossa história, as relações de mercadorias, relações monetárias foram tendo uma evolução, né? Na antiguidade, tinha as relações de escambo, depois pedras preciosas, passamos para o papel moeda. E hoje temos aí esse novo passo evolutivo que são essas moedas digitais, né? Então, pode explicar para a gente o que é uma criptomoeda? A criptomoeda, a primeira delas, a mais conhecida, é o Bitcoin, né? Ela surgiu em 2008. A gente não sabe ao certo quem é o criador dela, né? Há indícios que seria um cientista da computação japonês chamado Satoshi Nakamoto, certo? Mas, assim, nunca ficou comprovada a existência desse cidadão, tá? Uns anos atrás, o criador do Linux se apresentou como sendo o criador da criptomoeda, tá? E ela surgiu, na verdade, como uma alternativa ao sistema monetário internacional, tá? Eu acho que todo ser humano que anda sobre a Terra tem alguma reclamação ao sistema monetário. A gente aqui, que utiliza o real, a gente é vítima de especulação, né, em relação ao dólar. Então a gente ganha os nossos rendimentos em real, mas a gente gasta a gasolina em dólar, a farinha do pão em dólar, o arroz em dólar. E a criptomoeda, o Bitcoin, ela veio como uma alternativa ao sistema monetário internacional, certo? De acordo com o seu criador, de acordo com seus criadores, ela surgiu primeiro num ambiente chamado Deep Web. Ela não surgiu para o grande público, ela surgiu num ambiente em que a internet ela é muito mais escusa, ela é muito mais sombria, né? Ela surgiu justamente nesse ambiente de pessoas interessadas em criptografias. Ela surgiu como um modo de troca de mercadoria e de serviços. Então, assim, diferentemente, por exemplo, de uma relação financeira minha e sua, eu vou fazer o depósito direto para um banco onde que você tem conta. A criptomoeda não. Ela surge com a característica, ela é peer-to-peer, ela é parte-to-parte, ela é parte a parte. Então, eu transfiro para você na confiança que você vai me pagar, que você vai realizar o serviço. Eu acho que esse talvez seja o grande problema dela, como ela não tem um sistema internacional de regulamentação, ela não está relacionada a nenhum banco central, ela é minerada por pessoas que se dizem mineradores de criptomoedas. Você não tem a segurança que aquele algoritmo representa, na verdade, uma criptomoeda. Você tem que confiar nesse sistema. Então, é um sistema que surgiu em 2008, tem um pouco mais de 14 anos, está em evolução. Eu já vi esse negócio bater 13 mil reais, eu já vi esse negócio bater 300 mil reais.
Hoje ele está em volta de uns 100 mil, né? Se colocar agora aqui no Google, está valendo 100 mil reais. Mas eu já vi ele valer 300. Cada unidade dessa moeda, dessa criptomoeda. Cada unidade, cada Bitcoin. E esses Bitcoins ainda são subdivididos em unidades de 100, como é que eles falam? Satoshis. Então, assim, você pega um Bitcoin, você ainda pode dividir ele em 100 partes iguais, e cada parte igual ainda equivale a um Satoshi. Entendeu? Então é uma forma de um centavo, assim, Exatamente. E ele surgiu assim também, por exemplo, de acordo com a lenda, né? Isso a gente não tem nenhum indício científico, nada. Ele tem ele tem um certo número de bitcoins a serem minerados. Então, assim, aparentemente, parece que são 20 milhões de bitcoins que serão minerados. Chegou nesse limite, de acordo com seus criadores, não terá mais nada para fazer. E daí a humanidade terá que lidar somente com aqueles bitcoins que foram minerados. Então, o negócio é um recurso limitado, mesmo sendo digital, ele tem uma limitação, então. Exatamente. E a partir da especulação que veio com o Bitcoin, da compra e venda de Bitcoin, criaram-se outras moedas. Talvez a mais famosa aí do público seja o Dogecoin, que na verdade a característica é uma empresa que ela fez assim, uma moeda digital muito parecida com o Bitcoin, certo? Mas ela utiliza um outro método de lançamento. Ela lançou para o grande público, como se fosse o lançamento inicial de ações, um IPO, né? Então, assim, ela se valorizou muito no começo. Ela hoje é utilizada muito para compra e venda de artifícios em games. É muito utilizada, foi até então muito utilizada no mundo digital, no mundo gamer. E com o passar do tempo, às vezes ela perde valor, ganha valor e por aí vai. E como é negociado no mercado, Bernardo? Por exemplo, a pessoa normalmente, assim, vamos pensar numa ação numa empresa, né? Posso, através de uma conta numa corretora, na B3, que é negociado essas ações, eu posso investir numa empresa X. Como eu faço, por exemplo, para comprar um Bitcoin? Para comprar um Bitcoin, o modo mais seguro que eu já vi até agora é você entrar na Deep Web, você vai utilizar um navegador chamado Tor, e lá você vai ter que confiar em alguém que está te vendendo um algoritmo. Tá? Você tem hoje 2, 3 grandes corretoras, tá? Que é a Binance, que é a maior delas. Você tem a Crypto.com, certo? Que também é a segunda maior, tem publicidade até na Libertadores, na Fórmula 1, está ganhando muito espaço, mas o seguinte, é assim, mesmo a Binance, ela enfrenta problemas de liquidez. Então, assim, por exemplo, as pessoas abrem sua conta nessa corretora, enviam o seu dinheiro para lá, certo? E na hora compram algo parecido com Bitcoin numa tela de computador, mas na hora de vender, elas estão tendo dificuldade em receber esse dinheiro. Até mesmo o Banco Capital, que é o banco brasileiro que tem conta da Binance no Brasil, ontem ou anteontem ajuizou uma ação para assegurar 450 milhões, porque ela está vendo que muitos clientes estão tendo muitas reclamações em relação ao pagamento desse Bitcoin. Então, assim, hoje, se me perguntarem como é que eu faço para comprar, eu particularmente nunca comprei. Mas como é que eu faria para comprar? Eu entraria no submundo da internet, da internet, e lá na Deep Web eu compraria um Bitcoin, certo? Hoje, o que significa que o Bitcoin vale 100 mil reais, 109 mil reais? Significa que a última compra e venda de Bitcoin foi de 109 mil reais. Nesse instante, pode ter mudado, para mais ou para menos, certo? Mas assim, abrir uma conta numa corretora, que nem a Binance, que não tem sede física, ela é um monte de programador espalhado ao redor do mundo, que você não sabe o que acontece, eu acredito que não é o caminho. Eu acredito que o caminho realmente é você se especializar e dentro da Deep Web você confiar em alguém que está querendo vender, por exemplo. É um ambiente assim, a gente, por mais que a gente queira fazer comparações com o mercado de ações, com o mercado de títulos, né, essa é uma característica também importante. Diferentemente de um título público, como um dívida americana ou brasileira, Tesouro Direto, o Bitcoin não rende juros. Tá? Essa é uma característica. Como ele veio justamente para evitar especulações, ele não rende juros. Então, se você tem um Bitcoin,
o valor dele será mais ou menos aquele valor que o mercado está comprando e vendendo. Uhum. Diferente, por exemplo, do título americano, que ele vai rendendo juros ao longo do ano. Uhum. Então, resumo, essa criptomoeda, o Bitcoin, ele teve a ideia de uma alternativa monetária, imagino até para relações internacionais, né, de compra e venda, mas depois acabou tendo uma especulação, né, porque muita gente encara o Bitcoin não como uma alternativa monetária, mas sim uma oportunidade de investimento, né. Uma ideia semelhante a um trade, de tentar comprar em baixa para tentar vender na alta, né. Sim, as pessoas, assim, o propósito do Bitcoin é muito legal, é bonito. Eu acho que El Salvador foi o primeiro país a extinguir a moeda fiduciária que eles tinham, utilizaram o Bitcoin como moeda corrente, certo? Estão passando agora por um momento de perrengue, porque as criptomoedas estão passando pelo inverno das criptomoedas, né? Então o negócio valia 130 mil em janeiro, está valendo 100 mil. O mundo no hemisfério norte está passando por uma crise também, questão da guerra, preço do petróleo, e isso está fazendo com que as pessoas deixem as criptomoedas para especular em ativos mais seguros, como dívida da dívida americana, e isso está fazendo com que realmente as criptomoedas estão no momento de baixa da sua especulação, né? Talvez volte, né? Isso daí é sazonal, né? Um comentário interessante aqui do Emanuel, Bitcoin por meio de cold wallets, ou wallets, possibilita a evasão de divisas, né? Imagina que você vai... Obrigado pelo comentário, Emanuel. Imagino que daqui a pouco você vai comentar a respeito dessas modalidades, né? Desses crimes. Só mais uma última pergunta, então. Veja, passamos num período, assim, um exemplo do dólar, né? Posso dizer que da moeda regular é a mais forte do mundo, vamos dizer assim. Sem medo de errar. E o dólar, ele havia, até uma época, se não me engano, até o governo Nixon, ele tinha um lastro no ouro, certo? Então, bem em resumo, né? Uma nota de 100 dólares valeria o equivalente a 100 dólares em ouro, vamos dizer assim. Exatamente. Fosse um próximo estágio em que se tornou uma moeda fiduciária, como você citou, não tem um lastro num metal precioso como ouro, mas sim passou-se a confiança e o valor que o mercado atribui a essa moeda, né? E o que a gente vê com a Bitcoin, porque qual é o lastro da Bitcoin? Pelo que eu entendi como pastor, é fiduciário. Exatamente. Tem um cara, um economista que fala muito sobre isso daí. Fernando Urich. É um brasileiro, ou português, ele mora em Portugal, e ele tem um canal no YouTube que ele fala... Ele advoga essa tese, tá? A tese dele é o seguinte, o que tem dentro do ouro, que diz que ele vale alguma coisa? São os seres humanos que atribuem ao ouro um valor. Uhum. Porque até então, por exemplo, se você pensar, ele comenta assim, se você pensar em outros contextos, os seres humanos utilizavam outros meios de troca. Mas se regulamentou, se consolidou que o ouro, lá dentro daquele pedacinho de metal, existe um valor. O ouro, a gente conhece, é utilizado em várias indústrias, né? Na indústria da tecnologia, no celular, nos carros, etc. Nas artes também, né? Em joias, signos de ostentação de poder, de posição social. Símbolo de ostentação. E assim, mas assim, não tem nada dentro dele que faz ele mais valioso ou menos valioso. O mesmo, não digo sentimento, mas o mesmo pensamento a gente poderia utilizar, por exemplo, para a prata, ou para o níquel, ou para o diamante. Não tem nada dentro desses índices que digam que é mais valioso ou menos valioso. E a mesma lógica serve para o Bitcoin. O que tem dentro do Bitcoin que diz que ele vale mais ou que vale menos? Talvez nada, talvez a mesma coisa, somente um instrumento de troca. Mas assim, se consolidou o ouro como sendo o ativo principal de trocas cambiais, depois veio o dólar na década de 70, e a partir de então o Bitcoin ele surgiu justamente como uma forma de combater
essa hegemonia do sistema internacional. Esse tipo de gente que cria Bitcoin, que está no mundo, nas criptomoedas, é um pessoal muito alternativo, assim, também. É um pessoal que enxerga, tem uma visão de mundo, às vezes um tanto quanto romântica, que as trocas elas têm que ser feitas de maneira muito mais transparente, as trocas elas têm que ser feitas de uma maneira muito mais clara. Então são pessoas que advogam teses quase que anárquicas. Então são pessoas que são contra o Estado, e são esse tipo de pessoas que criaram o Bitcoin. São pessoas interessadas em criptografia, são pessoas interessadas em segurança, são pessoas interessadas que certamente, talvez sequer tenham rede social, para não expor seus dados, não expor a sua localização. Certamente o Instagram aqui, o Facebook, o Metaverso sabe que a gente está fazendo essa live, que eu estou aqui localizado na General Carneiro, que você está na sua casa. Então, esse tipo de pessoal que é interessado por criptografia, e Bitcoin é uma forma de criptografia, certamente fez com que isso se tornasse assim, uma ideologia, quase. Uhum. E, Bernardo, adentrando já sobre o assunto dos crimes, pelo teu estudo, pela tua observação, normalmente quais crimes ou tipificações penais podem ter relação com a Bitcoin, desde assim de um estelionato ou uma lavagem de dinheiro, pela tua observação? Você comprar um Bitcoin por si só não faz você um criminoso, tá? Você ter um Bitcoin, você não incorre em crime algum, né? Contanto que a origem do dinheiro pelo qual você comprou o Bitcoin seja lícita. Vamos pensar aí num grupo de rapazes que monta uma empresa, começa a divulgar no Facebook, começa a divulgar no Instagram, olha, ganha dinheiro como eu ganhei, arrasta para cima, esse tipo de coisa. Eu já vi pessoas serem imputadas no crime de organização criminosa, certo? Lavagem de dinheiro, porque por trás havia uma outra atividade ilícita, e esse Bitcoin servia para dar uma aparência de licitude para uma outra atividade, tá? Eu já vi pessoas incorrendo no crime contra a economia popular, por conta do prejuízo que causou a um número determinado de pessoas. Eu já vi pessoas sendo imputadas ao crime de lavagem de dinheiro, ao crime de evasão de divisa, porque o Bitcoin, como é uma situação pelo qual você não tem um banco central, então você compra um Bitcoin de alguém que está aqui no Brasil, ou na Colômbia, ou no Chile, mas você quer mandar esse dinheiro lá para a Suíça. Então você na Suíça vai ter que encontrar alguém que queira liquidar o Bitcoin. Hoje vale 100 mil reais. O cara talvez, eu te pago 90. E ele vai tentar fazer dinheiro, né? E esse valor também varia de cada estado-nação. Por exemplo, ele tem, digamos, um valor aqui no Brasil, a unidade 100 mil reais, mas por uma questão de evasão de divisa, eu mando para a Suíça, por exemplo. Daí lá vai ter uma outra cotação, vai valer X euros, imagino. Eu acho que é isso, e ainda depende da pessoa também, né? Porque sim, você vai cair na mão de um cara que vai querer especular. Então, se vale 100 mil, ele vai querer te pagar 80, vai querer embolsar 20 para ele poder também financiar as outras compras que ele vai fazer. Então, talvez essa triangulação de você pegar o Bitcoin, mandar para fora, lá fora liquidar, sendo de uma atividade ilícita, eu acho que daí também incorre no crime de evasão de divisas, né? Você veja uma nova modalidade, né, que muitos doleiros atuam nessa questão de evasão de divisa. Por exemplo, alguém que tem um capital aqui no Brasil, né, quer mandar para um paraíso fiscal, quer mandar para fora. Ele, através do doleiro, ele passa o capital para o doleiro já tem um capital num paraíso fiscal no exterior, e isso já faz essa... Exatamente. Então, faz essa triangulação, né? Então, assim, até o Bitcoin, eu vi vários advogados advogando a tese que viria a substituir o dólar cabo, né? Que é o dólar que você é cabo porque você puxa e daí você sabe a origem. Mas eu acredito, pelo fato do Bitcoin utilizar uma tecnologia chamada blockchain, que seriam mais ou menos correntes, mais ou menos aquela analogia das correntes que a gente tem, uma corrente de portão, corrente que a gente utiliza. Você sabe que o Bitcoin que você usou, fulano usou, ciclano usou. Então isso acabaria meio que demonstrando quem que seriam os usuários, né?
E eu acho que o Bitcoin, se serviria para esse propósito, eu acho que é o melhor instrumento. Mas já vi gente incorrendo, sendo denunciada pelo crime de evasão de divisa, pelo fato de ter feito essas triangulações com paraísos fiscais e atividades ilícitas. Uhum. Bernardo, e outra coisa, eu conheço algumas pessoas assim que usam Bitcoin como investimento, têm essa visão. Quais cuidados que a pessoa tem que ter para, de alguma forma, não ser associada a uma prática criminosa? Daí, posteriormente, a gente fala também para não correr com uma vítima de estelionato, talvez, e as tipificações. Então, primeiramente, assim, a pessoa quer investir entre aspas, né, nessa Bitcoin. Quais cuidados ela tem que ter para não incorrer, de repente, numa prática criminosa? Ou, pelo menos, ser acusada, né? Eu acho que assim, o primeiro cuidado é você não acreditar, assim, eu brinco com colegas, que eu já visitei tantas empresas de Bitcoin, eu visitei umas 4, 5, assim, de 2019 para cá, umas 4, 5, dá mais de uma por ano. E eu acredito, assim, que há mais ou menos que um linguajar que eles utilizam. Eu até brinco que dá para fazer um bingo, porque assim, eles utilizam as mesmas palavras, os mesmos moldes, eles se vestem igual. E assim, eu acho que o principal cuidado que as pessoas têm que ter é que assim, o dinheiro, ele ilude a gente. Então quando você vê algo assim, de repente, muito, como posso falar, muito suntuoso, muito bonito, muito arrumado, de um negócio que veio do nada, procure pesquisar a origem daquelas pessoas, procure saber se aquelas pessoas têm alguma ação penal, porque assim, o cidadão que entra no Bitcoin, ele, com o propósito de lesar pessoas, ele já cometeu outros crimes. O Bitcoin talvez não seja a primeira modalidade que ele está tentando lesar as pessoas. Ele já tentou fazer outros tipos de crimes. Então, eu acho que a melhor maneira é você pesquisar quem são aquelas pessoas, antes de tudo, certo? E a partir disso, você começar a averiguar se ali seria uma boa oportunidade de alocar o seu dinheiro. Eu volto a dizer, eu ainda prefiro pesquisar na Deep Web, achar alguma pessoa interessada em vender e de lá fazer uma compra, do que, por exemplo, colocar na mão do shake dos bitcoins, ou colocar a mão ou colocar meu Bitcoin na mão do rei do Bitcoin, né? Que talvez seja o caso mais famoso que nós tivemos em Curitiba. O shake do Bitcoin é o que está agora na mídia, né? Mas o rei do Bitcoin, Cláudio José de Oliveira, hoje preso pelo crime de lavagem de dinheiro, evasão de divisa, organização criminosa, ele em 2018, 2017 se autodenominava o rei do Bitcoin, deu entrevista no Valor Econômico. Isso fez com que a imagem dele e a áurea dele de grande investidor em Bitcoin se tornasse assim quase que uma lenda. E ele fez mais de 30 mil vítimas por baixo. Por baixo, 30 mil vítimas. Ele está preso cautelarmente ou já está condenado? Está cumprindo pena? Ele foi preso cautelarmente, a mulher dele foi presa temporariamente, daí a mulher dele resolveu conversar com um dos acusados dela, foi presa preventivamente. E quando ele foi preso, estava correndo a recuperação judicial do Banco Bitcoin, que nada mais era uma limitada, o nome de banco, mas não era banco, certo? E lá, por conta da prisão dele, acabou ocorrendo a convalidação de recuperação judicial em falência, né? Daquele banco Bitcoin. E hoje ele já foi condenado em primeira instância e eu acho que está para ser condenado em segunda instância. Foi condenado, salvo engano, em 8 anos só. E eu estava tramitando aqui na Vara Federal? Vara Federal do Curitiba, não sei qual delas, mas era na Vara Federal do Curitiba. Uhum. E pelo que você observou, assim, normalmente, como se dá, não sei se tem alguma operação da Polícia Federal que é anunciado, que você tem conhecimento, ou normalmente alguma operação do Ministério Público Federal, ou que normalmente o Ministério Público Federal busca ali, já identifica como prática criminosa já recorrente dessas empresas, pessoas, identificou alguma coisa? O que eu observei assim, na prática os primeiros indícios que o cara vai ser alvo de uma operação começam já na mídia. Começam, por exemplo, no Reclame Aqui, as pessoas começam a reclamar que não está saindo, não está tendo, os saques não estão sendo realizados, estão tendo problemas de saque. Isso já é um grande indício de que ali será alvo de uma operação. Daí aquilo ali evolui talvez para
por uma ação penal, né? Começa assim, pelo que eu observei já, começa assim, pessoas individuais reclamando que não conseguem mais sacar o dinheiro, certo? Eu acho que daí os órgãos policiais começam a investigar e vão achar talvez algum indício de algum desfalque, né? Por exemplo, o Banco Bitcoin deixou 1,5 bi para trás, né? Nesse caso das vítimas, assim, como você falou, a pessoa quer de alguma forma resgatar o seu capital e normalmente que tipo de tipificação é, assim, qual o crime em tese que está sendo incorrido ali, o estelionato? Em tese, estelionato. Em tese, assim, quando eu conversava muito com o delegado ali da estelionato, geralmente era estelionato que eles incorriam e crimes contra a economia popular. Então, assim, a pessoa tá sentindo que não vai receber. Primeira coisa, uma cautelar incidental de arresto, pelo menos o valor dela. Eu acho que a primeira coisa, a primeira atitude que a pessoa tem que tomar, que a possível vítima tem que tomar, é uma cautelar de arresto. E a partir dali, talvez ajuizar uma ação civil depois, ou proceder pelo boletim de ocorrência, daí tomam as outras atitudes, mas eu acho que o arresto, a cautelar de arresto ainda é a melhor maneira de pelo menos tentar assegurar o capital que ela deixou. Por exemplo, ali, o rei do Bitcoin, ali, o caso que eu acompanhei nas vítimas. Então ali, ele é um cara que se autodenominava o rei do Bitcoin, ele tinha mais ou menos uns 30 mil clientes, deixou de desfalque ali 1,5 bilhão, ele chegou a ajuizar uma recuperação judicial, eu cheguei a conhecê-lo antes de ser preso, ele falou, não, a recuperação judicial está servindo justamente para acertar todos os negócios com todo mundo, eu fui também lesado, etc, ele contou uma história assim na época. Aí ele contratou bons advogados na época que ajuizaram a recuperação judicial. A recuperação não andou. Esses advogados chegaram a renunciar à procuração e esclareceram que o motivo foi inadimplemento contratual mesmo de pagamento. Depois ele contratou outro grupo de advogados, não deu certo. Um outro grupo de advogados também não chegou a pagar. E por fim, quando houve a prisão dele, na ata do plano de recuperação que ele queria propor para pagar as vítimas, ele falou, eu tinha 7 mil bitcoins lá. E quando ele foi preso, descobriu que não tinha nada, né? Talvez esse valor, esse bitcoin, já estivesse em algum paraíso fiscal. Uhum. E nas tuas atuações, assim, você quer comentar, claro, sem expor ninguém, mas algum caso você tem atuado especificamente, alguma questão pontual? Eu atuei assim em 2 situações para os acusados, né? Eu te digo que atuar para o acusado é muito mais interessante do que atuar para a vítima. Atuar para o acusado, você acaba ganhando mais experiência, acaba ganhando também mais conhecimento de como que funciona o sistema monetário internacional. Ainda que o Bitcoin tenha sido utilizado para você contornar isso daí. Mas volto a dizer, esses camaradas que fazem esse tipo de tramóia, eles não estão interessados na ideologia que o Bitcoin trouxe. Uhum. O Bitcoin ele veio assim com o objetivo do cidadão esconder suas informações do Estado. As pessoas que idealizaram o Bitcoin, a criptografia, justamente servem para que o Estado, o sistema bancário, as receitas federais não consigam cruzar informações. São pessoas assim, muitas vezes de bem, que não querem ter os seus dados expostos, né? E esses camaradas, o rei do Bitcoin, a Crypto Investments, Eagle, são empresas que, na verdade, elas vieram com o propósito de fazer com que as pessoas comuns, né, aquelas que não têm o conhecimento necessário para entrar numa deep web, investissem em Bitcoin. Contudo, no meio do caminho, verificou-se que elas, na verdade, serviram como eu posso te falar assim, na verdade, como uma forma de esconder uma atividade ilícita que havia por trás. Uhum. Então, assim, o que eu posso falar de experiência é assim, o começo justamente assim, as pessoas colocavam um carro, teve um cidadão, por exemplo, que ele colocou um carro bom, ele pagou inclusive o guincho para trazer o carro para Curitiba, e a empresa abriria uma conta de Bitcoin para ele. A empresa abriu a conta ali durante alguns meses, ele teve acesso à conta, fez alguns saques,
Mas era uma pirâmide, porque a pessoa pagava, a empresa pagava o cidadão com o próprio dinheiro dela. Então, assim, ó, pegou um carro de 200 mil, transformou em 150 mil de criptomoeda, com investimentos de 2 a 3% de retorno ao mês, algo que aparentemente não há nenhum instrumento monetário seguro que dê isso. Mesmo o Bitcoin, ele não sobe tanto. O Bitcoin, se for ver do início do ano para cá, ele tá desvalorizando. Então não tem como pagar 2% ao mês, independente da desvalorização dele. E eu acho que assim, as pessoas acabavam se iludindo e acabavam assim, meio que sendo enganadas por si próprias, porque assim, não tem como, de repente, um Bitcoin pagar 2% ao mês, sendo que, no fundo, ele acabou se desvalorizando. Eu acho que assim, a principal mensagem, a principal experiência que eu posso deixar é que, assim, muitas das vezes as pessoas elas concorriam para ser vítimas também. Sim, no sentido de repente, imaginar ali um ganho fácil e um desconhecimento técnico e Isso. entrando numa roubada. Exatamente, assim, eu acho que o Poder Judiciário paranaense, principalmente aquele que eu acompanhei aqui no Paraná, ele acertou em várias coisas, ele acertou em vários pontos. A primeira delas, ela começou nas ações cíveis, começou a negar os benefícios da justiça gratuita. E alguns magistrados, acertadamente, falavam assim, não, quem investe em criptomoeda, algo tão novo, tão volátil, tão arriscado, é porque tem dinheiro para investir em outras coisas. Então, eu nego os benefícios da justiça gratuita. Porque assim, a vítima, ela se coloca numa situação, puxa, eu já fui vítima. Logo, vou procurar um advogado que vai fazer todo o trabalho no risco. E se ele receber alguma coisa, eu recebo. E daquela parte que eu acabar recebendo, eu pago o advogado. Mas assim, para você ajuizar uma ação, ou para mesmo uma ação penal, o profissional tem custo, tem diligências, é custoso. Você intentar uma ação no Poder Judiciário é caro, certo? E eu acho que o Poder Judiciário paranaense ele acertou ao negar os benefícios da justiça gratuita para as pessoas que se diziam vítimas desses golpes, né? Eu acho que isso eu acho que assim, eu falo com tranquilidade. Então, assim, a partir do momento que você conversa com uma pessoa que ela se diz vítima disso daí, ela fala o seguinte, não, porra, doutor, vai lá no risco, tenta a justiça gratuita. Eu falo assim, cidadão, justiça gratuita é para o cara que está passando fome. É para o cara que às vezes não tem mais o que comer dentro de casa por conta dessa crise. Não é assim para um cara que perdeu dinheiro com criptomoedas. Eu acho que o Poder Judiciário acertou nesse ponto. Outra característica que eu vi bastante nos contratos de investimento em criptomoedas são dois aqui que vale ressaltar. O primeiro deles é que todas as disputas seriam resolvidas nas câmaras de arbitragem. E acredite, no Brasil inteiro, atuei em Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, vários magistrados extinguiram as ações, acolhendo a preliminar que havia cláusula arbitral e, portanto, tinham que ser ajuizadas lá no foro arbitral. E alguns magistrados ainda falavam o seguinte, não, o contrato aqui não é de CDC ou de consumidor, o contrato aqui é de investimento. Não tem como dizer que a pessoa que está investindo nisso aqui é completamente ignorante ou desconhece a natureza disso aqui. Isso aqui não é um serviço bancário. Isso aqui é diferente. E isso, assim como advogado, me deixava muito feliz, porque eu bolei alguma daquelas teses, realmente acreditando que a pessoa que investe 1 milhão, 2 milhões num negócio tão novo, tão volátil, ela tem pleno conhecimento que a Câmara Arbitral seria o local adequado para esse tipo de resolução de disputa. E assim, vários magistrados do Paraná acabaram extinguindo os feitos por conta da colheita preliminar de cláusula arbitral. Foi uma experiência bem legal, assim, uma experiência que me sumou bastante como profissional. Interessante. E Bernardo, tem mais alguma coisa que você queira comentar sobre o assunto? Alguma indicação de texto, livro, site, algo que você queira comentar? O único livro que eu li que dizia algumas coisas a respeito de criptomoedas com algum tipo de substrato de verdade era um que foi lançado até pela Empíricos. Acho que entrar ali no site da Empíricos, pela editora Empíricos, criptomoedas,
é um livro que mais falava assim, na verdade ele falava só do teor econômico, né, das criptomoedas. E eu acho que no Netflix tem um documentário bastante interessante que se chama Não Acredite em Ninguém, a caça ao rei das criptomoedas, a caça ao rei do Bitcoin, que foi um golpe, foi um cara, uma tramóia inventada lá no Canadá. Para a gente não pensar que esse tipo de coisa só ocorre no Brasil, ou que só os brasileiros são vítimas desse tipo de coisa, tem um golpe que ocorreu no Canadá, que o cara morreu, ele supostamente foi fazer um trabalho voluntário, beneficente na Índia, lá ele pegou uma gastroenterite, uma dor de barriga, um síntese, acabou morrendo e deixou milhares de pessoas lesadas. E eu acho que a grande lição que pode tirar desse documentário é o seguinte, que a CVM canadense, ela teve um papel muito atuante na investigação e na tentativa de descoberta do que teria ocorrido lá. Diferente da nossa CVM, que ainda está esperando vir uma lei, uma alteração à lei orgânica da própria CVM, a CVM ela tem um papel assim um tanto quanto omisso. Ela fala o seguinte, criptomoedas não está dentro do meu escopo. De acordo com a lei orgânica da CVM, eu, CVM, não posso atuar nisso daí. Diferentemente lá dos Estados Unidos e do Canadá. Nesse caso, a CVM canadense ela tem um papel muito forte em descobrir o que teria ocorrido. E, na verdade, o cidadão ele pegava o dinheiro daquelas pessoas, ele investia em criptomoedas, só que ele perdia. E ele não falava para as pessoas que ele tinha perdido o dinheiro. Ele falava o seguinte, teu dinheiro vai sair daqui a um mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, e de repente ele fechou a empresa. Eu acho que esse é um exemplo, assim, e as pessoas começaram, as vítimas começaram a imaginar 1000 teorias da conspiração que teria ocorrido, que o cara estaria vivo, que o cara teria outra identidade. Durante o comentário chegaram a entrevistar um médico indiano que realmente atendeu o rapaz e falou, ele morreu na minha frente. E assim, é incrível, porque quando eu atuei para algumas empresas dessas, várias pessoas entraram em contato comigo por meio do meu escritório, por meio do meu site, chegaram até mesmo a falar assim, eu sei onde que teu filho estuda, eu sei onde que a tua mulher trabalha, e chegaram a falar assim, você não sabe de algum fundo de investimento que esse dinheiro está alocado? Eu falei, cara, eu não sei, cara. Eu não sei, eu sou advogado, eu atuava nas delegacias, eu atuava nos fóruns, eu atuava nos processos, eu não sei o que o cara fez por trás, né? E tem um outro golpe também que ocorreu lá na Inglaterra, salvo engano, que essa ainda tá, é uma búlgara, que essa ainda está, búlgara, o nome dela é impronunciável, ela ainda está, ela está sendo caçada ainda pelos órgãos, pela Interpol, não encontraram, e o golpe dela foi assim, de uns 10 bilhões de libras, assim, ninguém sabe que fim que ela deu, e esse tipo de coisa não ocorre só no Brasil, né? A gente tem aí, são 2 experiências pelo menos que nós temos, uma no Canadá e outra na Inglaterra, de pessoas que montaram pirâmides, eu acho que numa proporção muito maior daquelas que a gente viu aqui no Brasil, muito maior da que o faraó do Bitcoin montou, o sheik do Bitcoin montou, que é o cara que agora está na mídia, ou que o rei do Bitcoin montou. Então, assim, não é como posso falar, não é assim um problema do brasileiro, né? Então, assim, o Bitcoin, nessa forma como ele está sendo programado, na forma como ele está sendo vendido, como uma ferramenta de ganho fácil e rápido, ela lembra muito aquelas pirâmides que a gente teve nos anos 90, do boi gordo, ou investir em avestruz. No fundo é a mesma coisa, né? Mas assim, eu acho que talvez, eu acho que o Bitcoin vai ser o futuro. Agora, na guerra da Ucrânia, a gente é que assim, tem muita lenda, né? Tem muita coisa, muito mistério que envolve o Bitcoin. Então, por exemplo, pessoas na Ucrânia dizendo que elas estavam comprando e vendendo suas mercadorias após terem fugido da guerra por meio de Bitcoin. Mas assim, é um Twitter, a gente não sabe se é verdade, não sabe se é mentira, fica no talvez seja verdade, talvez seja mentira. Eu acho que o cidadão, para se proteger, ainda a melhor forma é entrar na Deep Web, lá você achar uma pessoa que queira comprar ou vender o Bitcoin. Mas, assim, sabendo que poderá ser lesada ainda.
Uhum. E Bernardo, e tem alguma doutrina? Como é que está a doutrina jurídica a respeito do Bitcoin? Ainda está começando? Já tem livros assim, publicados assim na E questão criminal, responsabilidade civil? semana passada foi lançado um livro para um advogado que trabalha no escritório do Beno Brandão. Tá? É um rapaz novo, eu esqueci o primeiro nome dele, e ele lançou um livro, Lavagem de Dinheiro e Bitcoin. Tá? Ele advoga uma tese que eu já tinha observado na prática, que se o Bitcoin serviria como um instrumento de remessa de dinheiro, ele não é o melhor. Porque como você tem o blockchain, você consegue identificar o usuário pelo qual o Bitcoin passou, você deixa suas impressões digitais no Bitcoin, ele não seria o melhor instrumento. E tem um livro só, se chama Lavagem de Dinheiro e Bitcoin, lançado pela editora, eu acho que, salvo engano, posso estar enganado, mas é uma editora aqui de Curitiba, eu acho que é Juruá, salvo engano. Legal. Bernardo, quer abrir para perguntas? Não sei se tem algo mais que você queira acrescentar, comentar. Eu acho que o Noel ali tinha uma pergunta ali lá atrás, eu acho que ele perguntou alguma coisa sobre evasão de divisa. Uma pergunta, pessoal, pode aproveitar. Deixa só. Acho que foi Manuel que fez uma pergunta aqui. Existe alguma instrução normativa da Receita Federal que diga como deve ser declarado o imposto de renda à posse de Bitcoin ou outras criptomoedas? Há uma instrução normativa que você deve informar a Receita Federal se você é detentor, proprietário, possuidor de um Bitcoin. A Receita Federal, nesse caso, ela fica vendida porque você só tem a declaração do contribuinte. É diferente de um valor custodiado num banco, em que o banco informa para a Receita quanto você tem. Né? No caso do Bitcoin, não tem ninguém que informe. Então ela tem que acreditar na tua palavra. Né? Existe uma, sim, que foi lançada lá em 2018, 19. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem? Só ler rapidamente aqui os comentários, pessoal que participou da nossa live. Só confirmar. Aqui o Manuel participou. Obrigado, Manuel, pela tua participação, pela tua pergunta. Fer Mesquita também. Isso, Fernando Mesquita, um amigo meu de infância, um grande abraço, parabéns pela iniciativa. Valeu. Isso aí, pessoal. Fernando Palazzo, um grande amigo meu, que hoje está em Roterdã, na Holanda, mandou palmas. Então é isso, pessoal. O Fernando, eu digo pro Fernando, você que está aí em Roterdã, Países Baixos, cara, veja se lá nos Países Baixos não tem a característica que eles não estão mais combatendo o crime, porque o país tem as características de um paraíso fiscal, é um porto de entrada de drogas, é destino de drogas vindos da América do Sul, é um lugar de confecção de drogas sintéticas, então assim, é um grande meio desse tipo de surgimento de criminalidade. Legal. Elira comentou parabéns pelas explicações. Obrigado. Manuel, um abraço, sucesso para vocês. Obrigado, Manuel. Então é isso aí, pessoal. Algo mais queira acrescentar, Bernardo? Claro que é um tema assim inesgotável, né? Tanta coisa para tratar. É um tema que todo tempo surge histórias, na verdade. Eu acho que durante um bom tempo a gente vai, sim, a doutrina vai evoluir, o posicionamento jurisprudencial vai evoluir, mas durante muito tempo a gente vai ter que beber das histórias que são contadas nos jornais, de histórias que são contadas nos processos, porque, assim, não existe uma forma de você comprar um Bitcoin, não existe uma forma de você vender um Bitcoin. Por exemplo, eu soube de uma rapaziada aqui em Curitiba que entrou na Deep Web, comprou um Bitcoin, certo? Mandou o dinheiro pro destinatário e na hora o destinatário falou, vem pegar agora teu Bitcoin. E mandou assim um localizador da selva colombiana. Possivelmente era as Farc que estavam por trás dessa negociação. Então assim, o Bitcoin ainda é utilizado por criminosos. Eu acredito, até fazendo um link, Augusto, para concluir, teve uma época que uma grande organização criminosa, ela não estava mais roubando carro. Ela não precisava mais roubar carro. E a Polícia Civil do Estado de São Paulo chegou lá num galpão e que tinha milhares de carros dessa organização criminosa. Nenhum era roubado. Absolutamente todos os carros tinham documentação. Aí chegaram à seguinte conclusão, eu estava acompanhando o noticiário somente. As pessoas estavam colocando seus carros como forma de investimento em Bitcoin, acreditando que iam receber bitcoins, mas na verdade elas estavam alimentando a frota dessa organização criminosa. Então, assim,
O Bitcoin, na verdade, ela serviu como uma arapuca, na verdade. De como você conseguir pegar bens de forma lícitas, sem você precisar comprar, sem você... Assim, na verdade, a organização criminosa não precisava comprar um carro. Ela tinha pessoas que estavam dando seus carros acreditando que iam receber bitcoins. Legal. Bernardo, quer divulgar um site, perfil no Instagram, alguma coisa? Fique bem à vontade. Eu deixo aqui meu contato, meu perfil no Instagram é cabane_oliveira, meu site é www.cabaneoliveira.com.br. Estou localizado aqui na Avenida Cândido de Abreu, 427, Centro Cívico Curitiba. Fico à disposição, meu celular está à disposição no site do escritório. Eu trabalho já há 6 anos na área criminal, tenho quase que 14 anos de atividade profissional, já atuei em vários casos de criptomoedas, sejam atuando em favor das vítimas, como daquelas pessoas que são acusadas. Então eu me coloco à disposição para atuar para quem for necessário. Legal. Pessoal, então, muito obrigado por ter acompanhado esse bate-papo que a gente teve. Quero agradecer mais uma vez o Bernardo por ter topado aí a nossa conversa. A live vai ficar salva aqui no feed e eu também vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Mas na sequência eu vou ali através dos meus stories passando o link para vocês. Tá certo? Bernardo, mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço para você. E vamos marcar próximos assuntos. Quero tratar contigo da lavagem de dinheiro, outros crimes colarinho branco. É uma área que eu gosto muito de estudar, que é a parte de crimes econômicos. Então, certamente, vamos ter várias conversas aí no futuro. Tá, valeu, obrigado. Eu que agradeço o convite. Valeu, Bernardo. Um grande abraço. Outro, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.